Oi, seja bem-vindo a mais um episódio do BioAgrotech, o seu podcast sobre a biotecnologia dos produtos biológicos na agricultura. Eu me chamo Isabela Tavares, sou biotecnologista e entomologista e se preparem porque hoje é um episódio bem especial. Eu, particularmente, em congressos, em alguns eventos, a gente mal escuta falar desses micro-organismos focados para a agricultura. No universo dos bioinsumos, a gente está muito acostumado a falar sobre os grandes protagonistas, as bactérias, como os bacilos e os azospirillum, os fungos filamentosos, que o tricoderma, na verdade, é o rei, né? E realmente eles são os pilares do mercado, as tecnologias que a gente conhece e que a gente confia. Mas e se eu te disser que existe uma terceira força, um grupo de micro-organismos que, embora familiar em outros setores, agora está emergindo como um disruptor silencioso na agricultura? Hoje o nosso episódio é dedicado a elas, as leveduras. Se a palavra levedura te remete mais a processo de fermentação, como pão e cerveja, então prepara. Porque hoje a gente vai fazer uma imersão bem profunda. A gente vai reposicionar esses organismos, mostrando que a sua biologia única oferece soluções em certos cenários, que podem ser mais rápidos, eficientes, específicos do que os gigantes já estabelecidos. Esse não é um episódio básico, é um mergulho mais profundo na ciência, na aplicação, no futuro das leveduras, como uma nova fronteira dos bioinsumos. Então fica aqui comigo. Para entender o valor das leveduras, a gente precisa primeiro entender a sua identidade e estratégia de vida e comparar diretamente com a dos outros players. Leveduras são fungos, mas a sua forma de vida unicelular e seu método de reprodução por brotamento confere a eles vantagens bem distintas. Então vamos criar um paralelo. Se você está com seu caderninho ou com seu bloco de notas, anota aí. Os fungos filamentosos, que são tricoderma, bovéria, metarrhizium, pensa neles como engenheiros de infraestrutura. Eles crescem formando uma rede complexa de hifas, colonizando o solo, entrelaçando nas raízes. Sua força está na persistência, na criação de uma estrutura física bem duradoura, o micélio, que ocupa o espaço e interage com a planta a longo prazo. Eles são excelentes para o tratamento de solo, de sementes, onde a colonização da rizosfera é a chave. No entanto, essa formação de rede leva um tempo. Já as bactérias, os bacilos, pseudomonas, bradyrhizobium, elas são comunidades de operações especiais. São células individuais, extremamente versáteis, que formam biofilmes protetores e produzem um vasto arsenal de metabólitos. A sua força está na incrível diversidade metabólica e na capacidade de formar endósporos, não no caso do bradyrhizobium e do azospirillum, tá? Relembra aí dos episódios passados. Mas seria um caso de bacilos. Essas estruturas de resistência que conferem uma longa vida de prateleira e também resiliência no ambiente. E por fim, as leveduras, Saccharomyces, Metstinikovia, elas são a tropa de elite de resposta rápida, sendo unicelulares e com uma taxa de reprodução por brotamento que pode ser explosiva. A sua principal vantagem tática é a velocidade de ocupação de um nicho. Elas são especialistas em colonizar superfícies ricas em nutrientes, com alta umidade, como flores, frutos, folhas jovens, o que a gente chama de filoplano e carpofano. Enquanto um tricoderma leva dias para estabelecer uma rede densa na raiz, uma população de leveduras pode dominar a superfície de uma flor em questão de horas. Essa diferença estratégica, ela é fundamental. Não se trata de qual é o melhor, mas sim de qual é a ferramenta certa para o trabalho certo. E principalmente a gente saber a diferença de espécie cepa, que foi o nosso episódio número 18. Então, se você ainda não escutou, corre lá para escutar. Para proteger uma florada, por exemplo, delicada, de uma doença como mofo cinzento e que pode destruir a produção em 48 horas, a velocidade da levedura é muitas vezes mais crítica do que a persistência de um fungo filamentoso. A forma como as leveduras atuam também apresenta nuances importantes quando a gente compara com mecanismos mais conhecidos de bactérias e fungos. Vamos detalhar e comparar? O primeiro mecanismo é focado na exclusão competitiva. Esse é o carro-chefe das leveduras e elas executam com uma eficiência bem ímpar. A estratégia é simples: chegar primeiro
e consumir tudo. Um exemplo clássico é o controle de Botrytis cinerea na cultura do morango. A flor do morango é o principal ponto de entrada do patógeno. Uma aplicação de leveduras como Aureobasidium pullulans, a cepa DSM 14940 e 14941, durante a florada, garante que quando os esporos de Botrytis chegam, eles encontram um ambiente já dominado, sem néctar e sem espaço para germinar. E comparando com Bacillus subtilis, ele também atua por competição, mas sua principal força é na formação de biofilme, isso obviamente dependendo da cepa. E a levedura, ela não necessariamente forma um biofilme tão estruturado, mas a sua biomassa de células individuais pode cobrir a superfície de uma forma mais rápida e densa, inicialmente. É a diferença entre construir um muro, o biofilme do Bacillus, e posicionar uma multidão de soldados ombro a ombro, que seriam as células da levedura. Eu preciso ser sincera para vocês que eu tenho pouca experiência de campo com aplicação específica de leveduras. Eu já acompanhei a aplicação de bocashi, que tem levedura internamente no produto. Já acompanhei também aplicações de outros produtos, né, de matéria orgânica. Eu não vou citar nome de produto aqui, mas vocês conhecem alguns produtos que têm leveduras dentro deles. Esses eu já acompanhei, mas a gente sabe que não é só levedura que tem dentro do produto. Então, se você trabalha com levedura no campo e no laboratório também, deixa aqui no Spotify ou até mesmo no Instagram a sua contribuição em relação a isso. Vai ser muito rica a nossa troca, tá bom? Bom, o segundo mecanismo seriam interações antagônicas diretas. As leveduras, elas são fábricas sofisticadas. Além da competição, elas produzem um arsenal. A produção de biofilmes e polissacarídeos, como a gente já citou. Aureobasidium pullulans produz o pullulano, uma barreira física. A produção de enzimas líticas. A levedura Pichia anômala, hoje reclassificada como Vickerhamomyces anomalus, é famosa por produzir uma enzima chamada hexabeta 1,3-glucanase. Essa enzima, ela ataca diretamente o beta-1,3-glucano, um componente estrutural essencial da parede celular da maioria dos fungos patogênicos. É como ter uma arma que dissolve a armadura do inimigo. Produção de compostos voláteis, leveduras, elas liberam álcoois e ésteres, que podem inibir a germinação de esporos de patógenos à distância. Um comparativo seria com tricoderma, que também produz enzimas líticas, como quitinases e glucanases, sendo extremamente eficiente nisso. A diferença é que o tricoderma faz isso no solo ou em contato direto na raiz, enquanto a levedura projeta essa guerra na superfície de folhas e frutos, um ambiente completamente diferente. O terceiro mecanismo é a indução de resistência sistêmica. Esse é um campo onde a sobreposição com bactérias é maior, mas com particularidades. A presença de componentes na parede celular da levedura, como as manoproteínas e o próprio beta-glucano, é conhecido por receptores de padrão molecular na membrana celular vegetal. Esse reconhecimento dispara uma cascata de sinalização, envolvendo as vias do ácido jasmônico e do etileno, que pré-ativa as defesas da planta. Um comparativo seria com Bacillus subtilis, o rei da indução de resistência sistêmica, e isso é amplamente documentado. A vantagem da levedura não é ser melhor em induzir resistência, mas sim a sua capacidade de fazer isso em um local diferente. Aplicar uma levedura na parte aérea pode ativar defesas de forma mais direta em folhas e frutos, complementando a ação de um bacillus aplicado via solo, por exemplo, que induz a resistência a partir das raízes, ou até mesmo com um bacillus aplicado via folha. É possível e já se estuda o uso combinado dessas duas tecnologias para criar uma planta com dupla blindagem. A diferença aqui, pessoal, seria mais o foco dessas leveduras também em folhas, mas em frutos, flores. E a gente sabe que a aplicação de bacilos, ela costuma ser antes disso. Ela seria mais na parte vegetativa e não reprodutiva em si. É o que a gente já estuda há muito tempo, mas obviamente que a gente não pode excluir, de certa forma, essa aplicação posterior. Mas mais estudos, testes de campo, eles têm que ser feitos nesse sentido. Tá, e onde a ciência se traduz em soluções reais? O principal mercado da levedura hoje é a pós-colheita. Alguns produtos que possuem a base da levedura Candida oleófila, a cepa I-182 e
Aureobasidium pullulans são exemplos de tecnologia consolidadas para o controle de podridão das frutas. Eles oferecem uma solução para um gargalo crítico da indústria. Como manter a qualidade da fruta sem deixar resíduos químicos indesejados? Mas a aplicação está se expandindo para o campo na pré-colheita. O controle de mofo cinzento em videiras, em morangos e de fogo bacteriano, que é a ervínia, bem conhecida também nas plantações de milho, em pomáceas, com aplicação de levedura durante a florada, ela está se tornando uma prática mais comum. A levedura ela compete com um patógeno do mesmo nicho em pomares, a flor. Agora, vamos aprofundar na próxima fronteira, que é o uso de levedura para mitigar estresses abióticos, e aqui a comparação com as tecnologias atuais é bem fascinante. Quando a gente fala em tolerância à seca ou salinidade, a gente pensa em bactérias como a Azospirillum, que produzem hormônios para o crescimento radicular, permitem que a planta busque mais água no fundo. Os bacilos, até comentei com vocês no episódio de bacilos sobre o Bacillus aribatae. As leveduras, elas adotam uma abordagem diferente. E para que isso não pareça algo tão distante, vamos dar uns nomes e uns exemplos práticos? A levedura Rhodotorula mucilaginosa tem se mostrado uma verdadeira campeã na ajuda contra a salinidade. Em estudos com culturas como o tomate, o trigo, os pesquisadores observaram que quando essa levedura coloniza as raízes, ela produz substância como exopolissacarídeos, que agregam as partículas do solo ao redor da raiz, criando assim um microambiente que retém mais umidade e isola a raiz do excesso de sais. Além disso, ela ajuda a planta a manter um equilíbrio osmótico interno. E é uma estratégia de engenharia de microambiente. Outra estrela em ascensão é a Meierosima guillermondi. As pesquisas publicadas em periódicos, como Chemosphere, demonstraram que certas cepas dessa levedura têm uma incrível capacidade de se ligar a metais pesados, como cádmio e chumbo. O mecanismo é fascinante. A parede celular da levedura, rica em vários polímeros, funciona como uma esponja molecular, com cargas negativas e sequestra os cátions de metais pesados por absorção, impedindo a absorção pela planta. Olha que legal. E um comparativo seriam algumas bactérias que conseguem metabolizar ou transformar contaminantes. A gente até chegou a comentar em outros episódios sobre espécies de Chromobacterium, espécies de Pseudomonas que auxiliam nisso também. E as leveduras também se tornam candidatas ideais para fitorremediação, onde o objetivo é limpar o solo ou produzir um alimento seguro em um solo já contaminado. Então, o que essa imersão profunda mostra pra gente? Que as leveduras, elas não estão aqui para substituir as bactérias ou os fungos filamentosos. Elas estão aqui para somar, para preencher as lacunas estratégicas que outras tecnologias não conseguem cobrir com a mesma eficiência. O futuro do manejo biológico não é uma competição de micro-organismo A com micro-organismo B. É uma construção de um consórcio inteligente. Imagina um programa de manejo para uvas de mesa. No solo, você usa tricoderma para colonizar as raízes e proteger contra a doença de solo. No início do ciclo, você usa bacilos para induzir a resistência sistêmica, promover o crescimento vegetal. Na florada e na pré-colheita, você entra com uma levedura para proteger diretamente as flores e os cachos contra podridões, garantindo a qualidade final e um produto sem resíduos. Essa é a visão da agricultura regenerativa e de precisão. Não se trata aqui de encontrar uma bala de prata, mas de montar um exército diversificado, onde cada soldado tem uma especialidade. Eu gosto muito de comentar isso em campo, porque grande parte dos produtores que usaram biológicos, e você chega na fazenda e eles falam que já usaram biológico e não usam mais porque não acreditam. E aí você vai entender melhor, pergunta o porquê. E aí chega sempre uma pessoa, às vezes não tão experiente nessa área dos biológicos e fala que aquele produto vai resolver aquele problema que ele tem durante anos, sendo que nem o químico resolveu. Então, a gente precisa entender que o biológico, ele é uma ferramenta a mais no nosso manejo, e não a salvação da pátria. Porque isso, equilíbrio ecológico, a gente só começa a construir por anos. A mata é um ótimo exemplo para isso. É o exemplo que eu sempre gosto de dar a campo, que a mata é perfeita. Se você chega lá, você tem patógenos, você tem organismos benéficos, obviamente que essa é uma visão também bem antropocêntrica, né? Mas
ali a gente tem um equilíbrio incrível, e é o que a gente tem que buscar na lavoura. Por isso, o biológico vem surgindo como uma alternativa de manejo, em alguns casos conseguindo até substituir alguns químicos, mas o manejo integrado, principalmente o manejo integrado de pragas, ele ajuda a gente a utilizar vários tipos de controle. E eu acredito que essa seja a melhor maneira de se trabalhar. As leveduras, com essa velocidade de especialização em superfícies e os múltiplos modos de ação, são uma tropa de elite que também estava faltando nesse exército. Elas são a resposta para desafios específicos onde o tempo é crítico e a segurança do alimento é inegociável. Então, da próxima vez que você planejar o seu manejo, olha também para os protagonistas habituais. Considera as leveduras também, principalmente pensando em fruticultura e horticultura, nesse foco na pós-colheita. Se você ainda não utiliza, perceba que a cadeia produtiva das frutas que tem alto valor agregado, como morango, uva de mesa, citros, mamão, enfrentam várias perdas massivas por conta de podridões que ocorrem entre a colheita e a mesa do consumidor. E o uso de fungicidas químicos nessa fase é extremamente restrito por conta das preocupações com resíduos. É nesse cenário que as leveduras vão se tornar essa solução ideal. Como eu falei para você, da Cândida oleófila já é uma realidade bem consolidada na Europa e nos Estados Unidos. O tratamento, ele geralmente é uma imersão ou pulverização nas frutas logo depois da colheita, que resulta um aumento significativo do tempo de prateleira. E essa redução drástica de perdas e, crucialmente, um produto final limpo e seguro traz toda a diferença. Inclusive, uma meta-análise bem abrangente publicada pela revista Food Microbiology revisou vários estudos e confirmou que o uso das leveduras antagonistas é uma das estratégias mais eficazes e comercialmente viável para a substituição de fungicidas sintéticos na pós-colheita em pomáceas, pensando em maçãs, peras e citros. E a pesquisa também mostrou que a eficácia ela pode ser igual ou superior aos tratamentos químicos convencionais, mas o benefício adicional também é na segurança alimentar, onde a gente não pode, na verdade, aplicar um produto químico pensando em resíduos. Para a gente não prolongar mais do que já está, eu agradeço muito pela sua audiência. Obrigada por estar mais aqui uma semana comigo no Bioagrotech. Se você ainda não conhece, nosso Instagram é @bioagrotech.podcast. Compartilhe esse episódio com quem acredita no poder da ciência para construir uma agricultura mais inteligente. Um grande abraço e até a próxima.